Vocês estão felizes com Jesus? Como eu já disse, nós podemos estar tristes na nossa vida, mas nunca tristes com Jesus. Amém? Eu queria falar com vocês hoje sobre algo que eu preguei para mim primeiro, eu aprendi, eu apanhei primeiro. E eu queria que vocês recebessem da mesma forma que eu recebi. Nós vamos falar sobre o cristão e a dor. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A gente vai ficar só em Tiago hoje. E eu creio que Jesus vai fazer coisas grandes. Amém? Eu queria fazer uma oração antes da gente iniciar, amém? Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã, obrigada por esses corações, obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu cada uma das pessoas que estão aqui para receber algo do Senhor hoje, Jesus. Que eles possam, Senhor, se concentrar e conectar, papai, para receber aquilo que o Senhor tem para eles, papai, e que eles entendam que não é, papai, para aquele irmão que ficou em casa, mas é para esses que estão aqui, para esses que estão nos assistindo. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que as suas mãos, elas possam, Jesus, tomar, Senhor, a frente dessa transmissão, Jesus, que a nossa imagem, ela possa ser transmitida perfeitamente, que a mensagem possa ser transmitida perfeitamente e que as pessoas que estão em casa, Senhor, elas recebam da mesma forma que as pessoas que estão aqui, Jesus, porque assim, papai, como aquelas que puderam se deslocar das suas casas, papai, para estarem aqui. As pessoas que estão em casa, Senhor, abriram mão do conforto de dormir ou de assistir qualquer outro programa para receber uma porção do Senhor, papai. Então, eu quero te pedir, Jesus, toma a frente da nossa transmissão, Jesus, que não haja nenhuma queda e nem nada disso, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem um propósito para ensinar pessoas, Jesus. Então, tome a frente, Jesus, e que Satanás não tenha, Senhor, ação nenhuma, Senhor, em todo esse período de mensagem, papai. Nós cremos e recebemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Tiago, capítulo 1, verso 1, diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Então, essa saudação de Tiago, ele inicia o livro saudando as 12 tribos. Nós podemos dizer que é uma saudação simples, objetiva, singela. Ele foi direto ao ponto. Mas essa saudação, ela diz muito sobre o estilo de vida com Deus que Tiago tinha. Tiago, ele era um grande líder em Jerusalém. E ele sabia que ele era um grande líder em Jerusalém. E ele poderia usar isso para que as pessoas o conhecessem. Poderia se apresentar com que as pessoas o vissem como um grande líder em Jerusalém. Mas ao invés de passar essa visão de líder, passar essa visão de superior, ele disse: Eu, Tiago, escravo de Deus. Eu não quero que vocês me vejam como superior a vocês. Eu sou escravo de Deus. Então, ele preferiu com que as pessoas o vissem como escravo. Só que, mais que isso, Tiago, ele não era somente um grande líder. Tiago, ele era também filho de Maria. Ou seja, ele era irmão de Jesus. Não era irmão de sangue, porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E Tiago foi gerado pelo relacionamento de José e Maria. Mas eles eram irmãos, eles cresceram juntos. Então, Tiago conheceu o Jesus 100% homem. Ele conheceu o Jesus que era humano. Mas mesmo assim, ele
entendia e enxergava a soberania de Jesus, o poder e a majestade de Jesus. E aí ele diz: eu sou escravo de Deus e de Jesus Cristo. Não me importa se eu cresci ao lado dele, isso é um privilégio para mim. Eu sou escravo de Jesus. Eu reconheço a sua majestade e o seu propósito. Então, ele conhecendo o Jesus 100% homem, ele permaneceu se intitulando escravo. E ele escreveu essa carta para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Só que a pergunta é: por que elas estavam espalhadas pelo mundo? Nesse tempo, a igreja ela estava vivendo um período muito difícil. Os cristãos eles eram boicotados em comércios, nas ruas, em todos os lugares. Pessoas eram queimadas vivas, eram mortas, eram perseguidas, eram apedrejadas. Então, os cristãos, nessa época, eles estavam vivendo algo muito difícil, muito complicado. E aí, eles encontraram essa estratégia de se espalhar pelos cantos da terra. Então, Tiago, ele estava enviando, ele estava pregando para pessoas sofridas, para pessoas que estavam doloridas, pessoas que estavam passando por lutas. E ele continua dizendo no verso 2, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Ele fala pequena alegria, grande alegria, imensa alegria, maior alegria. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, Tiago, em uma frase, apenas uma frase, ele destrói completamente todo triunfalismo e toda a teologia da prosperidade. E um falso entendimento de que seguir a Jesus significa isenção de dor, sofrimento, limitação, privação e dor. Então, Tiago ele deixa muito claro, se você vai seguir a Jesus, você vai sofrer. Você crer em Cristo, você seguir a Cristo, não te impede de sofrer, não te impede de sentir dores. E além de puxar esse tapete, trazendo-nos uma realidade verdadeira, se é que essa afirmação existe, e tantas outras coisas, né? Tiago, ele nos aponta um caminho muito mais excelente. Então, em outras palavras, Tiago ele está dizendo: vocês que são cristãos, vocês que creram em Cristo, vocês não têm o direito de resmungar durante a provação. Porque se nós cremos em Jesus, nós cremos na sua soberania. E se nós cremos na soberania de Jesus, nós cremos que Ele está no controle de tudo. Então, nós não temos o direito de resmungar durante qualquer provação. Então, a primeira coisa que Tiago ele deixa evidente para nós nessa passagem é que as provações e as dores são parte da vida cristã. Amém? E as provações e as dores, elas são parte da vida cristã por dois motivos. O primeiro é que porque quando nós nos convertemos,
Por mais que nós tenhamos nascido de novo, nós ainda somos humanos, que têm sentimentos, que têm dúvidas, que têm confusões, que têm questionamentos. Então, nós sofremos porque nós somos gente. Nós choramos porque nós somos gente. Jesus chorou porque Ele se tornou gente. Nós não nos tornamos anjos, nós não nos tornamos pessoas que não se machucam. Nós ainda somos gente. Então, por sermos seres humanos que têm sensibilidade, que são manhosos, que são teimosos, que questionam a tudo, nós sofremos. Simplesmente porque somos seres humanos. Mas existe um segundo motivo que, para nós, esse segundo motivo, ele só existe para nós, que somos cristãos, nós que cremos em Cristo. Nós sofremos porque nós somos gentes, mas nós recebemos uma porção a mais de sofrimento. Nós sofremos como pessoas normais, mas nós também somos chamados a sofrer pela causa de Cristo e do Evangelho. Existem dores e sentimentos que nós só sentimos por causa de Cristo. Existem inúmeros sofrimentos que estão reservados para os filhos de Deus. Porque a história cristã, ela é marcada pelo derramamento de lágrimas e de sangue. Na China comunista, basta você ser cristão para você ser odiado. No Estado Islâmico, basta você ser cristão para você ser odiado e correr o risco de ser assassinado. Existem países que basta você ser cristão, basta você crer em Cristo, que a sua esposa ela é estuprada e o seu filho é morto, simplesmente porque você creu. Então nós vamos ser odiados, as pessoas vão nos odiar, porque nós cremos em Jesus, simplesmente por isso. As pessoas não vão gostar de estar com você, simplesmente porque você crê em Cristo. As pessoas elas vão rir do seu jeito de ser, de você não se misturar com as coisas do mundo, simplesmente porque você é um cristão. Então nós vamos sofrer por causa de Cristo. Amém? Então nós nunca podemos esquecer que o nosso mestre, ele foi crucificado porque ele foi odiado. E que tantos discípulos e apóstolos não tiveram uma morte agradável. Não tiveram uma morte natural, uma morte por doença. Eles morreram porque eles creram em Cristo. Eles foram crucificados de cabeça para baixo, foram decapitados, porque eles creram em Cristo. Não foi por doença ou por velhice, porque as pessoas gostavam da sua companhia. Ele foi odiado, porque ele declarou quem Cristo era. E por isso eles morreram. Então nós vamos sofrer por causa de Cristo. Simplesmente porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Amém? Não fica com medo, não. E é muito importante a gente saber que as provações, elas fazem parte da vida cristã. Nós podemos sofrer de muitas formas. Mas assim como a tribulação, ela tem multiformas cores e jeitos, a graça, ela também tem multiformas cores e jeitos. Amém? E ela está pronta para preencher qualquer
lacuna de sofrimento. Quero que você saia daqui entendendo isso. Você memorize isso para que você leve como um lema para a sua vida. Não existem dores e sofrimentos maiores que a graça de Deus. Vocês não entenderam o que eu falei. Não existem dores e sofrimentos maiores que a graça de Deus. Nada do que você viva possa ser menor do que o amor derramado sobre a sua vida, do que o cuidado derramado sobre a sua vida, do que o valor que Jesus depositou sobre você. Nada pode ser maior do que a graça, nada pode ser maior do que o favor, do que o amor, do que o cuidado. A graça de Deus, ela é suficiente para nos sustentar em qualquer tribulação que estivermos. Qualquer. Por mais impossível que seja na sua mente, na sua visão, a graça, ela é suficiente para sustentar você. E talvez um ponto fundamental entre aqueles que creem e aqueles que não creem é saber que as provações, elas são passageiras. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu morava embaixo da casa da minha avó, aqui em Ouro Fino, e eu estava brincando na rua com os vizinhos e a gente estava andando de bicicleta. E para os que foram já lá na casa da minha avó, tem o Morro Grandão, na frente lá do Rancho da Pamonha, e quando você vira à esquerda tem mais um morrinho, que não é tão morrinho assim, mas é um morrinho. E a gente estava brincando de bicicleta, e aí eu fui descer esse morrinho com a bicicleta. Só que a bicicleta estava sem freio. Aí você já imagina que não vai dar um resultado muito legal, né? E aí eu desci mais da metade do morrinho lá, quase lá no final. E aí eu vim descendo, e eu não consegui fazer a curva para entrar na rua da minha avó. Porque eu descia e virava para a rua da minha avó, né? Que a rua da minha avó é plana. E aí eu não consegui fazer a curva inteira. Aí eu consegui fazer uma leve curva. E aí a bicicleta parou na guia e eu aprendi a voar. Aí eu caí de barriga, assim, numa rampa, que tinha uma rampa para a garagem do vizinho, e eu caí nessa rampa, de barriga. E meu pai estava no telhado esse dia. E eu comecei a gritar, e eu gritava. E falam que meu pai nunca desceu de um telhado tão rápido que nem ele desceu nesse dia. Aí ele desceu, subiu aquele monte de escada, e me pegou no colo, me levou para casa. E enquanto eu chorava, e eu estava toda machucada, toda arranhada. Arranhada não, machucada. E enquanto eu chorava de dor, eu sentia dor. A única coisa que meu pai repetia nesse momento era: vai passar. Quando o filho de vocês se machuca, ou chora, ou se entristece com alguma coisa, a coisa que vocês mais repetem para ele é: vai passar. E Deus, ele faz a mesma coisa. Ele te pega no colo e fica repetindo até você entender que vai passar. A sua dor vai passar, a sua crise financeira vai passar, a sua crise familiar vai passar, a sua crise profissional vai passar. Vai passar. Não existe sofrimento eterno. Não existe tribulação eterna. Vai passar. Amém? E além de
passageira. Além da tribulação ser passageira, ela também é pedagógica. Então, ela também está nos ensinando. É um processo de ensinamento que vai passar e o aprendizado vai ficar, o ensinamento e a mudança, transformação vai ficar. Então, a tribulação, ela é passageira e ela é pedagógica. Você não tem a permissão de dizer que Deus te abandonou. Você não tem a permissão de declarar que Deus abandonou você durante a sua tribulação. Porque entenda isso. Deus não desperdiça lágrimas. Deus não te faz sofrer porque Ele gosta de te ver sofrer. Deus, Ele não te faz chorar porque Ele gosta de te ver chorar. Porque Deus, Ele não é um Deus de tristeza. Ele não desperdiça lágrimas. Cada lágrima derramada, Ele recolhe e Ele transforma em propósito. Ele não desperdiça as suas lágrimas. Vocês acham que Deus, que entregou o único filho, por amor a você, vai querer te ver chorar? Nem seu pai que tem... Meu avô que tinha 13 filhos, tem 13 filhos, não gostava de ver chorar? Você acha que Deus, que entregou o Todo-Poderoso, vai gostar de te ver sofrer? Não. Então, Deus, Ele não desperdiça as suas lágrimas. Ele não te faz sofrer à toa, por acaso. Tudo existe um propósito, tudo existe um porquê e tudo existe um ensinamento. Amém? E aí ele continua no verso 5. Diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então agora Tiago, ele nos leva a um passo prático sobre a dor. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ele ressignificou a dor nessa primeira porção. E agora ele nos conduz a lidarmos com a dor da maneira correta. Então ele mostra que aquilo que nós precisamos em meio às provações é sabedoria. Em grande parte dos momentos que nós passamos pelo sofrimento, em grande parte das nossas tribulações, nas raras vezes que nós oramos, porque nós temos essa mania de não orar quando tudo está difícil. Nós cremos, declaramos, mas nós não oramos, insistimos e derramamos o nosso coração a Deus. Então, nas raras vezes que nós oramos, o que nós falamos para Deus? Deus, tira essa dor de mim. Deus, arranca essa sensação de mim. Deus, resolve o meu problema. Nós pedimos para que Deus tire de nós. E Tiago, ele está dizendo o contrário. Você não vai pedir para Deus tirar essa dor de você. Você não vai pedir, Deus, resolve o meu problema. Você vai falar, Deus, me dê sabedoria. Amém? Então, não é você pedir para que Deus tire de você, clame por sabedoria, para que você possa enxergar o porquê dessas lágrimas derramadas, o porquê dessa dor, o porquê desse sofrimento. Só que mais que isso, Tiago ele diz, quando pedir, peça com fé. E talvez a gente pense, né, o que é orar com fé?
Talvez a gente pense que orar com fé é você orar dizendo: eu declaro, eu repreendo, eu tiro da minha vida, eu expulso, eu isso, eu aquilo. Mas isso não é orar com fé. Orar com fé é orar na confiança de que temos um Pai que cuida de nós. É você entender que se pedir a Ele um pão, talvez Ele não te dê um pão. Talvez Ele te dê um brócolis, que vai ser melhor para te nutrir. Ou talvez Ele te dê uma picanha, ou talvez uma lasanha. Talvez Ele não te dê o pão que você pediu, mas certamente Ele te dará tudo aquilo que você precisa. Amém? Então nós devemos confiar que o Pai, Ele nos ama o suficiente para nos dar tudo aquilo que é necessário para atravessarmos as provações. Amém? Então, nós precisamos entender isso, de que o Pai cuida de nós. Porque Ele cuida. Elizabeth George, ela tem uma mensagem que fala sobre os paradoxos da oração. E eu queria ler para vocês. Ela diz assim: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que precisava. Amém? Então clame a Deus por sabedoria. Talvez você não receba o que você pediu. A Xuxa te enganou. O cara, tudo que você quiser, o cara lá de cima não vai te dar. Ele vai te dar o que você precisa. Então, clame a Deus por sabedoria. E agora a gente vai pular para o verso 13. Diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Então, Tiago, ele nos leva a uma distinção fundamental para a nossa vida. Nós não podemos confundir provação com tentação. A provação, ela é um trampolim que nos leva ao nosso destino, ao nosso propósito. E a tentação, ela é uma puxada de tapete que nos derruba. A provação nos leva para cima e a tentação nos leva para baixo. Então, eu quero que vocês entendam que Deus, Ele nos prova, mas Ele não nos tenta. Então, não coloque na conta de Deus, não coloque na conta da provação, não coloque na conta da sua dificuldade, coisas que são simplesmente um reflexo da sua rebeldia e do seu desejo. Não culpe a Deus pela sua natureza pecaminosa. Nós não podemos atribuir a Deus tentação da nossa própria natureza pecaminosa.
Você cair em tentação é uma coisa, agora você ser provado é outra coisa. Amém? Já basta, irmãos, as tribulações, porque nós somos pessoas. Já basta as limitações, porque nós somos cristãos. Não bagunce a sua vida com tentações que são reflexo dos seus maus desejos e cobiças. Amém? O Senhor não quer te levar ao pecado durante a provação. Então isso não é culpa de Deus, isso é culpa sua. Em Deus não há pecado. Deus, Ele te ensina. Amém? E por fim, Tiago ele encerra dando uma anatomia da dor. No verso 17 e 18. Ele diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Então, Tiago, ele conclui toda essa porção que nós recebemos, nos levando a aprender um princípio muito importante. Quando você estiver passando por provações, não fique olhando para a sua dor. Quando você estiver doente, não fique olhando para a sua doença. Quando você estiver com problemas financeiros, não fique olhando para a sua conta bancária. Quando você estiver com problemas familiares, não fique olhando para este problema. Não fique encontrando formas do porquê aconteceu ou de como está ruim. Não olhe para a sua dor. Em meio à dor, olhe para o favor de Deus. Talvez a sua vida familiar ela esteja uma catástrofe. Mas você faz parte de uma igreja amável. Seja grato por isso. Talvez você esteja passando por uma crise profissional gigantesca. Mas o Senhor, Ele está te sustentando e encontrando formas para que você seja provido. Seja grato pelo pão que está na sua mesa. Não deixe a dor invadir toda a sua vida. Olhe para Jesus. Aprenda a administrar os seus sentimentos a ponto de você não se tornar um murmurador. A ponto de você encontrar motivos de gratidão, porque eles existem. Se você foi trabalhar, Deus foi bom porque Ele te deu um trabalho e porque Ele te guardou em todo o trajeto. Amém? Existem motivos de ser gratos. Existem mais motivos para você agradecer a Deus do que para você reclamar. Então, não fixe os seus olhos na sua dor, não fixe os seus olhos no seu sofrimento, não fixe os seus olhos nessa provação, não deixe que ela te domine. Fixe os seus olhos em Jesus. Não se esqueça da sua posição de filho. Não se esqueça da sua posição de filho. Deus, Ele entregou Jesus para isso, para que hoje você tivesse essa posição de filho e pudesse olhar fixamente aos olhos do Pai. Deus, Ele tem o plano geral da sua vida. Deus, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o ontem, Ele sabe. Ele conhece o plano geral. Fixe os seus olhos em quem tem o plano geral. Nós somos instáveis, nós somos sensíveis e manhosos e dramáticos. Quando nós sentimos dor, nós só queremos saber da nossa dor. Deus, Ele tem o plano geral. Fixe os seus olhos nele. Amém?